Muito bem, estamos quase terminando a revisão do Simple Present. Vamos ver agora as construções interrogativa e negativa deste tempo verbal. Muito bem? Bom, primeiro de tudo a gente precisa lembrar que para formar as construções interrogativa e negativa do Simple Present, precisamos utilizar um verbo auxiliar, que no caso aqui vai ser o verbo do. Ele, no entanto, assume uma outra forma quando a gente vai construir as interrogativas e negativas da terceira pessoa, que eu estou sempre lembrando a vocês, que é o he, she, it. São esses três pronomes que compõem a terceira pessoa do singular, tá ok? Portanto, quando eu preciso interrogar ou negar na terceira pessoa, eu vou utilizar essa construção aqui, does. Verbo auxiliar, do e does. Does apenas para he, she, it. Temos aqui, portanto, dois exemplos, duas sentenças. Elas têm um espacinho aqui, não à toa a gente vai entender por que esse espaço separando o sujeito do verbo. Mas vamos ao trabalho. Primeiro, na primeira sentença, we love juice, nós gostamos de suco. Se eu quero construir uma interrogativa, toda a vida eu vou precisar de um verbo auxiliar, que no caso aqui vai ser do. Para construir interrogativa, basta acrescentar o verbo auxiliar no início da frase. Do we love juice? Pronto, interroguei. Gostamos de suco? Se eu quero fazer a minha negativa, o verbo auxiliar vai trocar de lugar. Vamos tirar ele aqui do início da sentença e colocá-lo aqui entre o sujeito e o verbo. E vou fazer a construção negativa. Do not, que normalmente é contraído para essa forma aqui, don't. We don't love juice. Perfeito. Acabamos de ver como construímos interrogativa, verbo auxiliar no início da sentença, e negativa, we don't love juice, para o simple present. No entanto, a terceira pessoa está sempre fazendo um desafio a vocês de apresentar algo diferente. E a gente já viu que a diferença é que o verbo auxiliar vai virar este daqui, does. Portanto, olha só, se na minha afirmativa eu tenho she dances well, tenho a conjugação do verbo com essa modificação aqui, que a gente acabou de ver no vídeo anterior, para minha interrogativa ou para minha negativa, isso vai desaparecer. Por quê? Justamente porque no meu verbo auxiliar eu já tenho essa marcação aqui de conjugação. Eu tenho essa marca de conjugação que aparece no auxiliar, das. Portanto, se eu repetisse isso aqui e aqui, isso configuraria uma redundância, né? Então, perfeitamente dispensável essa marca de conjugação para a minha terceira pessoa, porque ela já aparece no meu verbo auxiliar. Igualzinho ao que vimos aqui em cima, se eu quero interrogar, eu coloco o verbo auxiliar no início da sentença. Está lá a minha marquinha. Does she dance well? E se eu quero negar, o verbo auxiliar vai trocar de lugar. Vamos colocar ele aqui entre o sujeito e o verbo, só que dessa feita na sua forma negativa, uma contração negativa. She doesn't dance well. Vamos dar uma melhoradinha aqui na letra, um pouquinho mais de espaço. Vamos melhorar tudo. Agora, mais visível. She doesn't dance well. Neguei. Perfeito? Retomando, recapitulando, interrogativa, verbo auxiliar no início da sentença. Do we love juice? Interroguei. Negativa, verbo auxiliar aqui. We don't love juice. Negativa ou interrogativa para a terceira pessoa. Verbo auxiliar no início da sentença. Does she dance well? Sem a marquinha de conjugação, porque ela já aparece aqui. Se quero negar, verbo auxiliar aqui no meio, entre o sujeito e o verbo. She doesn't
dance well. Portanto, vamos agora, no próximo vídeo, apenas revisar os advérbios de frequência, finalizando a nossa revisão do Simple Present.